Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar um assunto polêmico aqui. Quantas linhas a sua partitura precisa ter? Você sabe responder essa pergunta? Você sabe se é possível ter linhas variadas? E como é que isso funciona? Pois é, muita gente pergunta sobre isso, então vamos falar. Primeiro vamos resumir o que todo mundo acredita, né? Que a música só pode ser escrita no pentagrama, né? O que é o pentagrama, para quem não conhece? Pentagrama são penta de 5, né? Eu sempre penso no Brasil, né? Pentacampeão, já foi época. Mas fica mais fácil, né, da gente pensar que são cinco linhas que a gente escreve as notinhas musicais, tá? E aí as notinhas musicais são escritas ou em cima da linha ou entre as linhas, né? E assim, dependendo do posicionamento delas, a gente sabe a que nota a gente está se referindo, que nota a gente tem que tocar, e tudo isso relacionado à clave, né? E por que eu fiz esse vídeo aqui para perguntar para vocês quantas linhas vocês precisam na partitura, né? Pois é, esse pentagrama ele não é uma regra, tá? Ele é uma possibilidade, ele é uma convenção, mas cada linha ali do pentagrama, ele indica uma nota a ser tocada, tá? E para você saber a nota a ser tocada, você precisa olhar para a clave, e a clave vai te indicar quais são as notas que estão ali na partitura, correto? No caso da percussão, quando você tem apenas um som sendo emitido e esse som não tem altura determinada, você não precisa usar muitas linhas na partitura. Inclusive, muitos exercícios de leitura rítmica, muitas peças de caixa clara, por exemplo, são escritos em apenas uma linha, porque a gente está utilizando ali apenas, digamos assim, um timbre, uma emissão sonora, né? Então, como é que funciona isso na percussão? Quando você tem mais de uma emissão sonora, olha bem, você pode ter o número de linhas que você precisa para tocar aquele instrumento. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, agogô, né? Agogô é aquele instrumentinho de samba que todo mundo conhece, pode ter duas campanas, né? Duas bocas que a gente fala, ou 3, 4, até 5 bocas, né? Na verdade é infinito, né? Mas normalmente nas escolas de samba a gente vê até 4, 5 bocas, né? Um agogô. E aí, como é que a gente vai escrever para esse instrumento? A gente vai utilizar um pentagrama com 5 linhas para escrever esse instrumento? Muitas vezes não é necessário. Se você tem um agogô de 2 linhas, de 2 campanas, de 2 bocas, você pode utilizar apenas 2 linhas, quiçá uma, né? Porque quando a gente tem uma linha, a gente pode escrever em cima da linha, sobreposto à linha, né? Por cima da linha ou por baixo da linha, correto? Então você já tem 3 timbres diferentes escrevendo apenas uma linha na partitura. Deu para entender? Então, por exemplo, no caso do agogô, a gente pode escrever uma linha só, um som grave embaixo e um som agudo em cima, tá? E algumas pessoas preferem, quando tem 2 sons assim, escrever 2 linhas. Aí escreve o som agudo na linha de baixo e o som grave na linha de baixo e o som agudo na linha de cima. Também é uma possibilidade, tá? E se você tiver vários timbres, por exemplo, como é o caso da bateria, né? Alguns autores escrevem a bateria em pentagrama, porque como são muitas peças, né, que a gente chama de peças, né? Normalmente 2 tontões, um surdo, a caixa clara, o bumbo, mais pratos, aí você tem uma justificativa para usar tantas linhas. Mas alguns autores, por exemplo, quando estão fazendo métodos para bateria, que só vai fazer métodos de coordenação, por exemplo, que ele vai utilizar bumbo, caixa e prato, né? São três timbres, 3 variações sonoras, né? 3 sons diferentes. Então, você pode utilizar 3 linhas diferentes, ou apenas 2 linhas, escrevendo na linha de baixo, no espaço do meio e na linha de cima, né? Então, só para vocês entenderem que cada linha de uma partitura, ele representa uma emissão sonora, ele representa um timbre, ele representa uma nota, seja essa nota de altura determinadas são as notas que a gente conhece, do ré, mi, fá, sol, lá, si.
tá? São notas determinadas, que têm uma vibração, hertz, uma vibração sonora constante e específica, que a gente consegue medir através de aparelhos, tá? E aí, para essas notinhas de emissão sonora definida, a gente vai ter várias linhas e vamos ter as claves, que aí elas são específicas. As claves indicam onde cada notinha deve ser escrita, ou indicam, né, como você vai ler, que nota é aquela que você está lendo. Por exemplo, a clave de sol. A clave de sol indica que, por exemplo, vamos dizer que o pentagrama está aqui, que a segunda linha, sempre contando de baixo para cima, tá, gente? A segunda linha, ela indica o sol 3. Então, a gente sempre sabe que esta linha, quando a clave de sol está ali, representa o sol 3. Se tiver uma clave de fá, a quarta linha, tem duas bolinhas assim, ó, representa o som de Fá. Então, a gente chega a uma conclusão ali, né? Vai depender de uma indicação anterior, né? O que aquelas linhas vão representar, correto? Então, você não pode pegar um pentagrama aleatoriamente sem a clave e dizer que aquela nota é tal. Não dá. Você tem que ter uma indicação prévia, que no caso das notas definidas são as claves. E no caso da percussão, como é que a gente faz isso? Pois é, no caso da percussão é polêmico o negócio, né? Primeiro, porque a gente não tem uma padronização universal dessa escrita. Então, mesmo para o instrumento que tem muita coisa escrita e que é um pouquinho mais padronizado em termos de percussão, que é a bateria, a gente vai ver milhões de possibilidades. E a cada dia surgem métodos com novas formas de se escrever, né? E não que isso esteja certo ou que esteja errado, mas isso causa, no mínimo, uma confusão, né? E aí a gente tem que aprender a cada método, a cada livro, a cada coisa que a gente pega para ler, a gente tem que decifrar onde o compositor, o autor do método, o professor, escreveu em cada linha. Isso, de certa forma, eu costumo brincar que deixa o percussionista extremamente inteligente, né? Qual é o outro músico que olha a partitura e ainda tem que decodificar onde é que está cada partezinha que ele vai tocar, né? Eu acho que isso não acontece em nenhum outro naipe de nenhum outro instrumento, né? Só no nosso naipe de percussão que a gente tem que decodificar às vezes, né? Por exemplo, na orquestra a gente recebe uma partitura para tocar que tem o bombo sinfônico, pratos e um bongô. E aí a gente vai ter que procurar onde é que o compositor escreveu os bongôs, que linhazinha ele escolheu para representar. A gente vai ter que escolher, identificar onde é que ele escolheu escrever o nosso bombo sinfônico, os pratos, né? E isso vai fazer com que a cada partitura a gente tenha que dar uma decodificada no que estava escrito ali, né? E isso é no mínimo curioso, mas ao mesmo tempo nos traz uma liberdade. Pensem, que eu sempre falo aqui, né? Pensem na liberdade que isso traz, né? De você poder criar os seus próprios códigos, a sua própria estrutura, uma estrutura que tenha lógica para você e que faça sentido para a sua música, né? Muitas vezes a gente já tem algumas coisas que são padronizadas, né? Que a gente não pode fugir muito porque isso vai assustar o músico que vai ler a sua partitura, né? Mas muitas coisas a gente tem liberdade para escrever totalmente botar a nossa música do nosso jeito, né? Isso é bem legal se a gente for pensar que a gente pode, por exemplo, escrever uma partitura para bateria pensando em algumas combinações específicas que sejam mais fáceis para o músico ler sobre a sua música, tá? E quando a gente fala de percussão, né, a gente também tem que pensar na questão de um único instrumento emitindo vários timbres. Essa é pauleira, e aí que entra a confusão toda, né? Um dos instrumentos complexos e que eu também amo é o pandeirinho, né? O pandeiro, ele tem, assim, diversas articulações, ele tem diversas formas de emitir som na pele presa, pele solta, tocar com a ponta dos dedos, do dedo indicador, do polegar, e a gente pode emitir diversos sons ali, né? Então isso
complica ainda mais, né, de certa forma, a escrita para os instrumentos de percussão. E aí no pandeiro, por exemplo, um só instrumento ele vai requisitar várias linhas para a gente poder escrever cada articulação, cada sonoridade que ele emite, né? Cada tipo de percussão que a gente emite ali no instrumento, que a gente, encostando a nossa mão, a gente pode emitir vários sons diferentes, né? Então é isso aí. O que eu queria que você entendesse nesse vídeo é que o pentagrama ele foi pensado e padronizado para os instrumentos que emitem escalas de alturas definidas. No caso da percussão, a gente tirando linhas, a gente simplifica a escrita, que fica mais fácil para a gente realizar uma leitura mais fluente, como eu sempre falo aqui, fluência rítmica, né? Quanto mais limpa a partitura, com menos informação ela tiver, mais fácil ela vai ser de ler, mais fácil vai ser da gente conseguir realizar uma leitura mais fluente, mais tranquila, mais limpa, mais clara, né? E eu acho que isso é importante a gente entender. Na quantidade de linhas vai depender do que você quer escrever na partitura, tá bom? Principalmente na percussão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa bota aqui embaixo que eu respondo todo mundo, tá bom? Um abraço e até a próxima.